nos ver, nós precisamos te obedecer, meu Deus e meu Pai, porque aquele que te obedece alcança misericórdia, aquele que te obedece prospera, aquele que te obedece, meu Deus, tem vida e vida com abundância. Meu Deus, prospera, Senhor, a nossa vida espiritual e material. Assim como nós precisamos do pão espiritual, nós precisamos do nosso alimento material. Não deixa ninguém ser pobre para, Senhor, fazer coisas erradas, mas também não deixa ser rico para perder sua salvação, para se afastarem, Senhor, da tua presença. Dai-nos na medida que precisamos, para não emprestar de ninguém, mas para ajudar aqueles que precisam. Toca nos corações daquele que tem, para ajudar os que não têm. Toca no coração, Senhor, daqueles que podem, meu Deus, meu Pai amado, ajudar. Toca, porque só o Senhor para fazer seres humanos ajudar uns aos outros. Quebra esse coração soberbo, quebra esse coração orgulhoso, quebra esse coração altivo, quebra, Jesus, esse coração de pedra e faz um coração de carne, aquebrantado, que chora com o que chora e que se alegra com o que se alegra. Dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, está em Mateus, capítulo 27, no versículo 11, que Deus abra o nosso entendimento, que nós possamos ter entendimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, que nesse momento do pão da vida possamos ser libertos, que nós possamos beber dessa água e não termos sede, não é verdade? Porque aquele que bebe desta água, ele disse que não tem sede. Então, que possamos beber dessa água e não termos sede. Amém? Que possamos alimentar desse pão e sermos curados e sermos libertos. Jesus é interrogado por Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador. Olha aqui, prestem bem atenção nessa mensagem. O inimigo, o anticristo, ele vai enganar muitos. Por quê? Porque o anticristo, ele virá pela família, gente. O anticristo, ele virá pela família, ele virá pela paz. Ele virá com esse governo aqui de Pilatos, hein? Então, às vezes, as pessoas se enganam muito, muito mesmo. Porque fala de Deus, acha que é de Deus. Porque está a favor da família, acha que é de Deus. Só que presta atenção na palavra de Deus. O inimigo, ele não vem se mostrando para nós que ele é inimigo. Ele vem se mostrando para nós que ele é um líder religioso. Ele vem se mostrando para nós que ele é um anjo de luz. E na verdade não é. Ele vem se mostrando para nós que ele é um pastor, mas na verdade não é um lobo. Então estuda a Bíblia para você ter discernimento e entendimento. Porque as pessoas estão muito enganadas com a aparência. As pessoas estão muito enganadas com pessoas que falam o nome de Deus, mas o coração está distante de Deus. Não obedecem a Deus. O seu coração está no tesouro, o seu coração está no poder, o seu coração não está na presença de Deus, não está em Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, gente. Eu tenho mais cuidado com aqueles que vêm falando de Deus do que aqueles que não falam. Porque aqueles que não falam, eles já mostram que eles são. Mas aqueles que falam de Deus são os mais perigosos. Por quê? Porque eles falam de Deus, mas muitas das vezes seu coração está distante. Então aqui Jesus vai falar desses. E foi Jesus apresentado ao governador. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Olha só, quem é que estava interrogando Jesus? O governador, gente. Por isso que eu digo que o meu governador é Cristo. O meu governador, eu não falo por você, eu falo por mim. E não tem esse negócio comigo, não. Esse aqui é meu governador, esse aqui é meu presidente. Não tem isso comigo, não. Porque o meu governador é Cristo. Tá entendendo? Porque um governador aqui
que estava o quê? Julgando, interrogando a Jesus. Entendemos? E disse-lhe Jesus: tu me dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Preste atenção. Jesus estava sendo interrogado pelo governador, por Pilatos, e Jesus tinha sido acusado pelos sacerdotes, gente, e pelos anciões. Estava sendo acusado pelo povo dele. Está entendendo? Por aqueles que falavam o nome de Deus. Por isso que muitos se enganam com as aparências. Muitos se enganam com aqueles que falam o nome de Deus. Muitos se enganam com os religiosos. Muitos se enganam com esse povo aqui que acusou Jesus. Então isso o Senhor já me deu esse alerta na minha vida. Porque muitas das vezes eu fui mais enganada por aqueles que falam o nome de Deus do que por pessoas que não falam o nome de Deus. Porque aqueles que falam o nome de Deus, você não espera deles essas práticas. Você espera ser entregue pelo homem de Deus para o governo. É assim que vai acontecer nos últimos tempos. O sacerdote vai entregar aqueles que seguem a Jesus, que adoram a Jesus, que servem a Jesus, gente. Nós estamos chegando nos últimos tempos. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. E Jesus está nos alertando aqui. Está nos alertando, porque tem muita gente enganada. Tem muita gente apoiando um governo, né? Apoiando um governo que diz que é pela família, que diz que é pela igreja. Tem muita gente aí enganada, que é o que estamos vivendo, o tempo do engano. E a palavra de Deus diz, né? Se não fosse pelos escolhidos, né? Ele enganaria muitos. E aqui diz o quê? Prestou atenção que Jesus foi entregue, foi acusado pelos sacerdotes, pelos anciões. E aí o que acontece? Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Pilatos estava ali, né? Pilatos estava interrogando Jesus e estava perguntando: tu não ouve que eles estão te acusando? E Jesus calado. Jesus não se defendeu das acusações. Jesus não se defendeu de nenhuma acusação dos sacerdotes. Jesus foi aquele que não se justificou para Pilatos, né? Ele sabia que Pilatos não ia ouvir ele. Ele sabia que ele iria ser condenado. Ele sabia que ele seria crucificado. Jesus, ele esteve na terra fazendo o bem, cuidando dos enfermos. Jesus esteve na terra cuidando dos paralíticos, cuidando dos leprosos. Jesus esteve na terra expulsando o demônio, sendo usado por Deus, não é verdade? Então, se as pessoas que viram, né? Deus usar ele nas maravilhas, nos dons da maravilha, foram as mesmas pessoas que entregaram a eles a Pilato. O que Jesus ia falar? Não adiantava Jesus falar, não adiantava Jesus se defender. Jesus sabia que eles iriam levar ele à cruz. Escute. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? Sacerdote, gente, eles estavam contra Jesus. Então será uma igreja que ficará contra a igreja de Cristo. Dá para vocês entenderem isso? E disse-lhe então aqui, Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Então Pilatos, ele nunca viu, né, um réu, porque Jesus era réu, não se defender. Bom dia. Então Pilatos estava interrogando Jesus, mas estava maravilhado com ele. Por quê? Porque Jesus estava na paz. Jesus estava tranquilo. Jesus estava como o cordeiro, calado, né? Estava lá no matadouro, sabia que iam matá-lo, mas ele estava como uma ovelha, em silêncio.
em silêncio, ele não estava se justificando. E isso que é o problema dos seres humanos, né? Qualquer coisa quer se justificar. Qualquer coisa quer ir lá se defender. Qualquer coisa quer ir comprar briga com os outros. Não, eu vou lá. Eu vou lá porque eu não fiz isso. Eu vou lá me justificar. Eu vou lá me defender. Eu vou lá lavar a roupa, né? Tem gente que diz assim: não, eu tenho que lavar a roupa, pois Jesus não lavou a roupa. Ele ficou calado perante os seus acusadores. Ele ficou em silêncio e isso fez Pilatos se maravilhar com ele. E escute, e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso. Era nesse tempo, né? Nesse tempo que os religiosos estão aí, né? Na Semana Santa. Os religiosos, aí eles só se lembram do sacrifício de Jesus nessa data que eles levantaram. Nós não. Nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus todos os dias. Nós temos que lembrar do que Jesus fez por nós todos os dias. Para nós, todo dia tem que ser santo. Para nós, todo dia tem que ser separado. Para nós, todo dia tem que estar na nossa memória o que Cristo fez por nós. Mas os religiosos, eles fizeram essa Semana Santa, né? Que na Semana Santa ninguém pode pecar, que na Semana Santa tem que pedir perdão, na Semana Santa tem que orar, na Semana Santa tem que jejuar. Religiosidade, né? O cristão, ele sabe que ele tem que ter vida de oração, que ele tem que ter vida de jejum, que ele tem que praticar a palavra, que ele tem que se esforçar para estar limpo, em santificação, separado. Entendemos, já aprendemos, gente. Então, nessa época, era feito que o governador soltasse um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Se você prestar atenção, havia Pilatos, que era o governador, havia os sacerdotes e anciões que estavam acusando Jesus, e agora tinha o povo. Olha aqui, agora era o povo, olha só. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás, que era um ladrão, que era um malfeitor, né? Era um assassino, era um malfeitor. Então tinha esse preso, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos perguntou do povo agora, porque sabia que por inveja haviam entregado Jesus. Olha a maldita da inveja. Os sacerdotes tinham inveja de Jesus, porque os sacerdotes não curaram leprosos, não ressuscitaram os mortos, porque os sacerdotes não tinham intimidade com o Pai como Jesus tinha, porque os sacerdotes não conseguiam fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E por inveja entregaram a Jesus a Pilatos. E Pilatos, governador com experiência, porque ele era acostumado, né, a julgar os outros. Então, o que ele disse? Ele pegou, tirou Jesus das suas mãos e entregou para o povo. É interessante, né, que Deus, ele mostrou que os sacerdotes religiosos não receberão Jesus. Ele mostrou que Jesus estava na mão daquele governador e ele mostrou que agora Jesus estava ali na mão do povo, né? Pilatos queria que o povo desse a palavra para libertar Jesus. Mas olha só o que o povo fez. Pilatos é avisado por sua mulher. Mulher de Pilatos tem um sonho. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo. A mulher de Pilatos sonhou que Jesus era justo. Olha só. Então, ela falou ao marido, né? Não entre nessa questão desse justo.
porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Os sacerdotes, os anciões, com o seu poder de domínio ao povo, o que foi que fizeram? Fizeram o povo escolher Barrabás. Tá? Lembra que no início da live, no meio da live, eu falei para vocês que eu não quero que vocês sejam dirigidos por mim, dependentes de mim, que vocês sejam dirigidos e dependentes do Espírito Santo? Porque um líder, quando ele tem domínio no povo, ele faz o povo a obedecê-lo. Então eu não estou aqui para vocês me obedecer, eu estou aqui para vocês obedecer a palavra de Deus. Então, esses sacerdotes, esses anciões que dominavam o povo, o que fizeram? Fizeram o povo escolher a Barrabás. Prestaram atenção aqui, e aqui o Espírito Santo me lembra a passagem a qual o Senhor Jesus falou que nos últimos tempos muitos serão entregues às autoridades. Que autoridade, gente? Ao governo. Muitos serão entregues às federais, muitos serão entregues, muitos que servem a Cristo, que pregam a palavra, que não se dobram ao que se deve se dobrar, ao que eles querem, né? Serão entregues, como o próprio Jesus foi. Como o próprio Jesus foi entregue pelos sacerdotes às autoridades. Tá entendendo? Então, cuidado. Cuidado com aqueles que vocês estão aí seguindo, que falam o nome de Deus, mas que o seu coração está longe de Deus. Cuidado, cuidado, gente, com esse povo que diz Senhor, Senhor, mas o Senhor não está nos seus corações. Cuidado, cuidado com esses que se aparentam ser anjos, mas na verdade são demônios, são lobos. O seu coração é diabólico. O seu coração só tem o que? Poder. O seu coração só tem o que? Dinheiro. Eles só pensam em quê? No poder e no dinheiro. E diz mais aqui, e respondendo o governador disse, qual dos dois quereis que vos o solte? Aí Barrabás pergunta para o povo, né? Qual dos dois quereis que vos solte? O que foi que aconteceu? Eles disseram, Barrabás. Eu quero dizer para você, quando você, em vez de escolher Jesus como teu governo para governar a tua vida, e você confia em um desses governadores, presidentes, autoridade para governar a tua vida, e líderes religiosos, tu está tirando o governo de Cristo da tua vida. Por isso que quando as pessoas vêm falar de política para mim, que pessoas vêm falar de governo, de presidente, eu sou muito clara em dizer, o meu governador é Cristo, porque eu escolhi, foi Jesus, não foi Barrabás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escolho a Jesus. Eu não escolho religiosos, eu não escolho presidentes e nem governadores. Eu escolho a Jesus, porque nós somos um povo que o nosso governo não é esse. Nós somos um povo governado por Cristo. Se você está sendo dependente de líder religioso, eu te convido a você ser dependente de Cristo. Se você está aí procurando ser dependente do governo, de presidente, eu te convido a ser dependente de Cristo. Está entendendo? Porque se você prestar atenção, Jesus foi entregue a uma autoridade, bom dia. Jesus foi entregue a uma autoridade. Jesus foi acusado pelos religiosos, pelos sacerdotes, e Jesus foi rejeitado pelo povo. Então, se o povo está perecendo, sabe por quê? Porque continua ainda escolhendo Barrabás. Se o povo está perecendo como estão perecendo, gente, é porque esse povo ainda continua escolhendo Barrabás e não escolhe a Jesus, e não quer ser governado por Jesus, e não quer ser governado pelo Espírito Santo. Quer o governo dos religiosos, quer ser governado pelos presidentes, quer ser governado pelos governos, né? Estão lá ainda escolhendo Barrabás. Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus, eu não me meto em política,
porque eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. E aqui está falando, quem foi que entregou Jesus? Foi entregue para quem? Quem entregou Jesus e quem depois não escolheu. Lembra lá que na política o que fazem? É o povo que escolhe quem vai governar, não é o povo? É o povo que escolhe quem vai governar. E o que o povo tem feito? Não tem escolhido Jesus. Não tem. E o que está acontecendo com o povo? Está perecendo. Porque quando o justo não governa, o que acontece? O povo perece. O povo sofre. E é isso que estamos vivendo. Muitos estão vivendo, né? Estão sofrendo porque não escolhem Jesus para governar a sua vida. Colocam suas dependências em homens, em líderes religiosos. Você pode dizer, mas ela não é uma religiosa. Não, eu sou uma cristã. Religioso é uma coisa, cristão é outro. Religioso vive religiões, cristão vive o evangelho do Cristo. Louvado seja Deus. Então, Jesus veio aqui nos despertar e perguntar: a quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? O que a gente vê é um monte de cristão escolhendo governo. É um monte de cristão escolhendo ser governado por Barrabás, por ser governado por homens. O que a gente vê? A igreja de Cristo, ela sabe quem é aqueles que estão sendo dirigidos por homens e mulheres, né? Por um governo de homens e mulheres. Por essas autoridades religiosas e por essas autoridades, né, parlamentares, mas não querem ser governados por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, cuidado. Cuidado, porque o engano, ele virá. Ele virá pela família, ele virá pela paz. Ele virá pela paz. Depois que ele conseguir enganar a muitos que se dizem cristão, que ele conseguir enganar, ele vai mostrar quem ele é. Ele vai mostrar que ele não é justo, ele vai mostrar que ele não é pela igreja, ele vai mostrar que ele não é pela família, ele vai mostrar que ele não é pelos pobres. Gente, mas eu vou dizer uma coisa, os escolhidos, esses ele não enganará. Os escolhidos, eles não enganarão. Porque a palavra de Deus diz, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, gente. É muito sério isso, gente. É um engano tão grande, que quem escapa desse engano é os escolhidos. É os escolhidos. É muito sério, se você estudar a Bíblia, se você entender, se você pedir entendimento do Espírito Santo, é muito sério as coisas de Deus, é muito sério o povo que está sendo enganado, o povo que não escolhe Jesus e continua escolhendo Barrabás. Um povo que está entregando sua vida na mão de homens e mulheres e não entregam sua vida na mão de Jesus, no governo de Jesus, na proteção de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor abra teus olhos, que o Senhor abra os olhos do cego, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor tire as escamas para você ver e enxergar que a quem você vai escolher, ou você vai escolher sacerdotes, ou você vai escolher governadores, presidente, ou você vai escolher Jesus? Barrabás, como é que pode? Escolheram a Barrabás, que era malfeitor, escolheram Barrabás, que não tinha nenhum testemunho, que não tinha vida com Deus, que não tinha vida com Cristo, e rejeitaram a Jesus, o Filho de Deus. Então tem muitos vivendo esse engano. Tem muitos que continuam escolhendo Barrabás. E nós vamos ser traídos por sacerdotes, nós vamos ser traídos pelo governo, nós vamos ser traídos pelo povo que está conosco. É por esses que nós vamos ser traídos. Foi por esses que Jesus foi traído. Jesus foi traído pelo governo, Jesus foi traído pelo povo,
e pelos sacerdotes, gente, né? E ainda pelo um discípulo. Por isso que eu sempre digo para vocês, cuidado, cuidado com aqueles que vivem falando Senhor, Senhor, mas não tem o Senhor no seu coração. Cuidado, gente, porque o inimigo, ele não vai querer te enganar por aqueles que são nossos inimigos. Ele vai querer te enganar através de um sacerdote, através de um governo, através daqueles que falam que é a favor da paz, que é a favor da família. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, você quer um governo para a tua vida? Eu tenho o melhor governador da nossa vida, que é Jesus, que é o Jesus, e nós estamos sob o governo de Cristo, porque se você não está, eu te convido a entregar a tua vida para ser governada por Cristo, porque senão você vai viver isso aqui, você vai viver esses enganos, você vai ser esses que vai entregar muitos cristãos. Você vai entregar muitos cristãos na mão dos sacerdotes, nas mãos dos religiosos. Um povo que se diz povo de Deus entregará o verdadeiro povo de Deus na mão dos seus malfeitores, né? Mas, graças a Deus, que nós somos escolhidos. Eu creio que aqui tem pessoas escolhidas. Eu creio que aqui tem pessoas que não serão enganadas. Que não serão enganadas por esses que vêm falando de Deus, que vêm falando de paz, que vêm dizendo que é a favor de você. Eu creio que aqui tem pessoas escolhidas, porque o escolhido, gente, ele faz a diferença na terra. Ah, como faz? O escolhido, gente, ninguém engana ele, ninguém engana o escolhido. Sabe por quê? Porque Deus não deixa. Deus não deixa um escolhido ser enganado. Ah, o escolhido é rejeitado. O escolhido é sozinho. O escolhido é diferente em tudo. Ele é diferente no falar. Ele é diferente nas amizades. Ele é diferente em tudo, gente. Em tudo. E tem mais. O escolhido causa inveja. Lembra que os sacerdotes tiveram inveja de Jesus? Foi os sacerdotes, gente, que tiveram inveja de Jesus. Foi os sacerdotes, dá para você entender. Porque que tem muita gente no nosso meio que tem inveja de nós. Dá para você entender isso. Que tem muita gente que... Gente, a gente não vai falar da casa dos outros. A gente fala da nossa casa, não é verdade? Da nossa casa, da nossa família, você fala para Deus dos teus filhos, você não fala para Deus do filho dos outros. Você fala para Deus dos teus filhos. Tá entendendo? Então a gente está vivendo. As pessoas estão preocupadas com a casa dos outros. As pessoas estão preocupadas com a religião dos outros. As pessoas estão preocupadas com os feiticeiros, com os espíritas, com o macumbeiro. As pessoas estão preocupadas com os ateus. Gente, eu vejo uns cristãos que pega lá os defeitos dos outros, fazem vídeo mostrando lá o defeito dos outros, né? A religião dos outros, não sei o quê. Eu fico vendo que dizem que são cristãos e não pregam o evangelho para essas pessoas se arrependerem, não tem testemunho de cristão, não tem testemunho de seguidores de Cristo, só fala o nome de Deus, mas testemunho não tem fruto do Espírito Santo, não tem paz, fazem vídeos mostrando a sujeira dos outros. Oh, meu Deus do céu, é um povo que peca e vive tirando pedra nos outros. Pega lá o vídeo do fulano, pega o vídeo do ciclano, aí sai mostrando, né? O fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, e não sei o quê. Meu Deus do céu. Tá mais sujo do que o sujo que eles estão mostrando, do que a sujeira que eles mostram dos outros. Gente, que o Senhor abra os vossos olhos. Cuidado por quem está te dirigindo. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Seja governado pelo Espírito Santo de Deus.
Se você quer alguém para dirigir a tua vida, que seja o Espírito Santo. Não seja dirigido por mim. Eu não estou aqui para dirigir a vida de ninguém, nem de ninguém. Eu aconselho você, procure ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou aqui para levar a palavra da verdade. Eu estou aqui para falar do nosso governo, que é Cristo. Eu estou aqui para ser representante de Cristo. Eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, para anunciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu nunca vou fazer campanha para nenhum tipo de governo que não seja o meu Jesus, que não seja o meu Deus. Sabe por quê? Porque eu não sou desse mundo. Se você é desse mundo, não posso fazer nada. Mas eu não sou desse mundo. E o meu governador é Cristo. O meu governador é Deus. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que ele está no controle de tudo. O que foi que ele disse a Pilatos? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Eles disseram, Barrabás. Disse-lhe Pilatos, que farei então Jesus chamado Cristo? Aí Pilatos pegou e disse, né, o que farei? O que farei com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Chega dói o coração, né? Pelo amor de Deus, chega dói o meu coração. Todos disseram para crucificar a Jesus, sacerdote, o próprio povo. Além dos sacerdotes, dos anciões, o próprio povo disse, crucifica. Não dói no teu coração? No meu dói, gente. No meu dói. Como é que as pessoas... Jesus curou enfermos. Jesus ajudou as vidas. Jesus perdoou o pecado. Jesus sempre estava com aquele povo. E aquele povo... Jesus, pelo amor de Deus, deu amor para um povo. Deu amor a um povo, a pecadores. E esse mesmo disseram, crucificam. Dói muito o meu coração. Só Jesus, né? E aqui continua ainda. E ainda continuo, né? Escolhendo Barrabás. E ainda continuo. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? Governador, né? Governador sem visão não dá para governar nada. E Pilatos tinha visão, porque ele disse, mas que mal fez ele? Tá entendendo? E eles mais clamavam dizendo, crucificam. Se Jesus voltasse hoje, era isso que iam fazer com ele, gente. Era isso que muitos iam fazer com Jesus. Ainda iam dizer para ele, crucificam. Hoje, os tempos de hoje não estão diferentes do tempo de Pilato, não. Pelo contrário, está pior. Está pior. Sabe por que está pior? Porque o povo está vivendo enganos. Porque o povo continua sendo religiosos. Porque o povo continua com seu coração no dinheiro. Porque o povo continua com seu coração na vaidade. Porque o povo continua com seu coração no egoísmo, no orgulho, no soberbo. A sua preocupação é poder, a sua preocupação é dinheiro, a sua preocupação é terra, é bens materiais. É ainda um povo que o seu coração, a maioria está distante. Distante do céu e distante de Deus. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Próprio Pilatos sabia que ele era justo. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava obedecendo o povo. Ele estava obedecendo a sacerdotes e anciões. É isso que vai acontecer nos últimos tempos. Será levantado o quê? Um sacerdote que irão apoiar o governo do anticristo, gente.
Será que dá para essa ficha cair aí? Porque as pessoas ainda não entenderam que o governo que vai se levantar do anticristo vai ser apoiado por líderes religiosos. Gente, que Jesus abra teus olhos, que Jesus abra teus olhos. O cenário está aí na nossa frente. Só os cegos que não vê. Só os cegos que não vê. Mas que Jesus abra os vossos olhos. Amém? E continua mais. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue, preste atenção nisso. Todo o povo abriu a boca e falou o quê? O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, o que significa? Que todos aqueles que estavam no tempo de Jesus, que o entregaram à crucificação, o sangue de Cristo caiu sobre eles e sobre os filhos dele, sobre a geração desses que crucificaram a Jesus. Dá para entender? Há uma maldição de sangue. Que sangue? O sangue do inocente, o sangue do justo. Porque se você prestar atenção, o que foi que Pilato disse? Pilato disse que a mão dele estava sendo lavada, porque estava sendo, ele estava falando, né? O que ele estava dizendo? Ele estava dando a palavra dele no reino espiritual, que o sangue daquele justo não fosse cobrado dele. E o povo sem direção, o povo sem sabedoria, porque seguiam religiosos e não seguiam a Cristo, abriram sua boca e disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, essa geração que veio desse povo que condenou a Jesus, que condenou a Jesus, que escolheu a Barrabás, há uma maldição de sangue. Que maldição é essa? De sangue de Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que os amaldiçoaram? Não. Eles mesmos se amaldiçoaram. Eles mesmos falaram que caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Entendemos? Entendemos o poder da palavra? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você lança no reino espiritual. Porque a palavra, quando sai fora da nossa boca, do nosso coração, ela é lançada. Ou o céu pega, ou o inferno pega. A tua oração, quem recebe é Deus, ou então quem recebe é Satanás. Se você ora contra as pessoas, se você ora desejando o mal das pessoas, não é Deus que recebe essa oração. Deus, quem recebe essa oração é Satanás. Então não seja um feiticeiro, não seja aquele que ore desejando o mal para os outros. Que sempre orem para Deus abençoar teus inimigos, libertar os teus inimigos, ore para que Deus escute as tuas orações. Porque se for as trevas que for escutar tuas orações de maldade, desejando o mal para os outros, quem vai responder é as trevas. Nós temos que aprender, gente. A palavra tem poder. E ela lançada tem dois reinos. Tem o reino de Deus que escuta e tem o reino das trevas. Ou então, e tem mais. Deus ouve a oração do justo. Deus não ouve a oração do ímpio. Deus não ouve a oração daqueles que desejam mal para os outros. Quando eu falo ouve, gente, eu estou falando de resposta. De resposta de Deus. Se você ora desejando mal a alguém, não vai ser Deus que vai te responder. Quem vai te responder é o maligno. É o maligno que vai te responder. Então, cuidado com as tuas orações, cuidado. Porque você acha que é Deus que está respondendo, não é. Quem está respondendo é o maligno, tá entendendo? E respondendo todo o povo, disse: O sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esse povo, eles mesmos, se amaldiçoaram, dizendo que o sangue de Cristo caísse sobre eles e sobre os filhos dele. Entendeu? E então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou
para ser crucificado. Se cumpriu a profecia que ele seria crucificado, mas também se cumpriu a profecia que ele ressuscitaria e viveria para sempre. E ele vive e reina para sempre. Tá entendendo? Independente se o povo entregou Jesus para ser crucificado, independente se o sacerdote, se os anciões entregou Jesus para ser crucificado, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele continua reinando. Ele não precisa da minha aprovação, ele não precisa da tua aprovação para ele continuar reinando. O que ele quer é que a gente aceite o reino dele, o governo dele, e não o governo de homens, de religiosos e de Barrabás, mas que a gente aceite o governo e o reino de Cristo. Amém? Entendemos? Eu creio que entendemos porque somos muito inteligentes, né, gente? Jesus nos fez inteligente. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra. Às vezes as pessoas já batem comigo por causa de política. Eu não discuto com ninguém por causa de política. E hoje, e sempre eu tive esse entendimento, o meu governador é Cristo. Quem governa a minha vida é Cristo. Faço minha obrigação, né? Faço a minha obrigação como cidadão, né? É preciso, somos obrigados. Eu não vejo a hora de eu ter 60 anos e ficar livre disso. Porque no dia que eu tiver 60 anos, pelo amor de Deus, eu vou ficar muito feliz. Que eu não serei mais obrigada a votar, né? Aqui, como eu estou em outra terra, eu não tenho votado em ninguém. Ninguém. E tem mais, quando eu vou lá cumprir meu voto de cidadã, eu ainda oro a Deus. Senhor, tu sabes, eu estou aqui dando a César o que é de César, mas o meu coração é teu, não é de César. O meu coração é teu, não é de César. Louvado seja o nome do Senhor. E tá com 2 anos que eu só faço justificar o voto. Eu estou até aproveitando isso, né? Não sei quanto tempo que eu vou poder justificar, mas eu não tenho elegido ninguém, não me envolvo com isso, porque o meu governador é Cristo. O meu governador é Cristo e vai ser Cristo até chegar no céu. Amém, gente? Nos abençoe, que Deus abençoe você, e você que ainda não entregou tua vida para Jesus, entregue tua vida para Jesus. Não escolha Barrabás, não escolha esse representante que é injusto. Escolha o justo. Escolhemos aquele que é justo, o Cristo Jesus. Amém?